Boa tarde a todos. Meu nome é Brenda, sou da Tradução LB. Obrigado por escolher assistir o nosso vídeo e pela confiança em nossas traduções. No vídeo de hoje vamos falar sobre Hokenjo e Hoken Center. Qual é a diferença? Como hoje nós não vamos usar fotos, gráficos, eu tô gravando em pé porque para mim é mais fácil, tá, gente? E fiz aqui, né, minhas anotações. Ó, vida de quem trabalha com criança em casa, você ganha os rabiscos nas suas anotações. Bom, então vamos lá. Diferença de Hokenjo e Hoken Center, né? Agora, né, nessa pandemia, muitas pessoas falam Hokenjo, Hoken Center. Às vezes eles misturam os serviços e... Então, eu achei muito interessante, né, explicar a diferença de cada órgão público, ok? Então, primeiro, vamos falar sobre o Hokenjo. O Hokenjo, ele é por lei que tem que ter em cada província. Então, por exemplo, em Aitken, Kariashi, tem um Hokenjo. E como eu disse, tem que ter em cada província. Então, esse Hokenjo que fica em Aitken, Kariashi, ele cuida não só da cidade de Karia, mas ele cuida de Hekinan, Anju, Chiryu, Takahama e Miyoshi. Já a cidade grande, como a de Nagoya, ela tem o próprio Hokenjo de Nagoya, porque a cidade é grande, muitos habitantes, então o de Nagoya cuida só de Nagoya. E é assim que funciona. Então, o Hokenjo, ele cuida da saúde pública daquela região. E o presidente daquele estabelecimento, né, do Hokenjo, tem que ser um médico. E isso é determinado por lei, né? Bom, então, como eles cuidam da saúde pública, ali trabalham muitos especialistas em cada área nos serviços que o Hokenjo oferece. E qual é esse serviço? Então, vamos falar, né? Então, cada província tem uma necessidade diferente. Então, primeiro, eles têm que fazer um levantamento ali de quanta a idade de cada pessoa, se tem mais a idoso, adulto, criança, para poder atender a necessidade de cada um, né? Qual é a doença daquele lugar, né? Se o ambiente é mais frio, se o ambiente é mais calor, a necessidade é diferente. Então, eles fazem um levantamento e trabalham com o que precisa. E também, se a pessoa, ela, por exemplo, é viciada em drogas, o Hokenjo também, ele faz orientações, né? Para, por exemplo, assim, a pessoa, ela é viciada em droga, ela quer ali, então, talvez receber algum tratamento para poder se livrar daquilo. Ela liga no Hokenjo, o Hokenjo indica, então, os grupos ou os médicos ali daquela região que pode cuidar de casos assim. A AIDS também, se a pessoa tem suspeita, né, que tá com HIV, ela liga no Hokenjo, o teste, o exame é gratuito e dali eles te encaminham para o hospital, te dá orientações sobre os direitos que você tem, o subsídio que você tem direito por, infelizmente, estar com AIDS. Pessoas que querem vender, como eu disse, a saúde pública, né? Então, as pessoas que querem vender alimentos e querem tá tudo certinho, né? Registrar tal, no Hokenjo também. Doenças muito raras também, você pode, no Hokenjo ali que eles dão todo o suporte. Cachorrinho, eu tenho um cachorrinho, eu quero registrar ele, no Hokenjo também. E também eles fazem consultas para quem tem, por exemplo, depressão e quem tá viciado em bebida alcoólica, também é no Hokenjo. Dali eles te encaminham para algum grupo, hospital, né, que pode cuidar. No caso de depressão, tem Hokenjo que tem o seu próprio setor, né, com psicólogos, para você poder ali, né, tirar as suas dúvidas e conversar um pouco, né? E, por exemplo, aqui no Japão teve uma época, né, que tava tendo um tori influenza. Isso já faz alguns anos, né? Tori influenza, que era o influenza dos pássaros. Então, muitas galinhas estavam morrendo, assim, por causa que estava pegando o tori influenza. E, às vezes, isso acontecia, assim, nos pássaros, assim, que fica, assim, pela cidade. Então, teve uma época que se você visse um passarinho morto, assim, de repente, que não foi atropelado, que não foi nada, mas simplesmente caiu do céu, você tinha que ligar no Hokenjo, pro Hokenjo fazer ali ver ali se naquela região tava tendo esse tal do tori influenza. E isso
era para evitar que o tori influenza passasse para o ser humano, né? Então esse controle de pandemia, de doenças também é feito pelo Hokenjo, né? Então agora acho que todo mundo entendeu mais ou menos para que funciona o Hokenjo. Agora vamos falar sobre o Hoken Center. O Hoken Center não é obrigatório por lei ter em cada cidade. Então, a maioria das cidades tem, mas, por exemplo, se é uma cidade de uma vila, tipo um vilarejo bem pequenininho, ou uma cidade bem pequenininha, às vezes não tem, né? E às vezes, a maioria, o nome é Hoken Center, mas, por exemplo, se é uma cidade que tem muito idoso, daí fica o nome como tipo um centro dos idosos, né? E tem cidade que põe outro nome, porque como não é por lei, então, tipo, embora quase todos usem esse nome, Hoken Center, dependendo da cidade, às vezes é um pouquinho diferente, né? Bom, então o Hoken Center, ele cuida da saúde pública das pessoas da cidade. Então, se você ficou grávida e quer aqueles cupom, né, para usar ali no médico, né, para ajudar com as despesas médicas, ficou grávida, vai no Hokenjo pegar o seu Boshitecho, que é o livrinho, como fala, uma agenda, né, do bebê com os cupom, no Hoken Center. O seu filho faz exame também no Hoken Center quando ele tá com 3 meses, tem cidade que com 6, 1 ano e meio, né, é tudo no Hoken Center. Vacina também, quem dá os cupons é o Hoken Center. Tem Hoken Center que faz um dia específico que você leva a criança lá para ser vacinada. Câncer, né? Então, exame de câncer. Se você quer saber se na sua cidade oferece exame de câncer, também você pode perguntar no Hoken Center. Idosos, algum serviço oferecido para os idosos. Aqui, ó. A bonitinha apareceu, a Lina. Ela, oi todo mundo. Bom, continuando, né? Então, algum programa para idoso, né? Ou alguns exames que os idosos têm direito, também é no Hoken Center. Então, é mais ou menos isso. São serviços que parecem iguais, né? Parece que é a mesma coisa, mas não é. Bom, então, esse foi um vídeo para explicar a diferença do Hokenjo e do Hoken Center. Desculpa a bagunça aqui no vídeo, gente. Muito obrigada por assistir até o fim. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até o próximo vídeo.